irmãos, boa tarde mais uma vez. Hoje nós vamos agora partir para a parte prática, mas apesar da gente falar que é uma prática, também é uma parte teórica, né? Porque eu não consigo explicar a parte prática sem a teórica. E o que envolve agora essa parte prática? É aquilo que a gente vai usar para poder discipular a criança. Louvor, música, o louvor, a história, como que nós vamos nos arranjar. Você quer ficar lá? Não, Edna? Pode ficar. Aqui então, pode ir. A contação da história, a criatividade, que é aquela parte que nós vamos lidar com as crianças de forma direta, né? E então nós precisamos entender que lidar com a criança exige, no Ministério Infantil, criatividade e dinamismo. E como nós podemos ter criatividade e dinamismo? Primeira coisa é o conhecimento. A gente precisa buscar entender do que nós estamos falando. E aí então, no conhecimento, nós vamos estudar o nosso contexto, estudar as crianças, né? Mais ou menos aquilo que eu passei no primeiro momento, saber como que a criança se desenvolve, como que a criança entende, como que a criança aprende, porque a criatividade ela sempre está acompanhada do conhecimento. Ninguém é criativo por acaso. Geralmente a pessoa criativa é porque ela tem um conhecimento por trás disso. E então isso ajuda ela a ser criativa. Eu consigo ver e olhar que algo vai dar certo porque eu tenho um pouquinho de entendimento. Chega um encanador lá na sua casa e aí tem aquele cano entupido e ele tem um entendimento, eu vou precisar de um cano 30, um cano de 20, um cano 50, porque ele entende o que vai funcionar e baseado no conhecimento dele, ele põe as coisas para funcionar. Segunda coisa da criatividade, do dinamismo, é o planejamento. A gente precisa planejar o que nós vamos fazer com a criança. A gente não dá para fazer discipulado infantil se nós não seguirmos uma ordem, um plano de ação. E aí dentro desse plano de ação, o que a gente pode usar? Eu trouxe aqui algumas coisas que vou colocar aqui na mesa. Dentro desse plano de ação é o conteúdo, porque a gente, para a criança, o discipulado ele não pode acontecer de forma solta. A gente precisa ter uma metodologia para poder ensinar. Seja no discipulado em casa, na igreja, o que eu vou ensinar, já que é intencional aquilo que eu vou ensinar? O que eu quero que a criança chegue no final e aprenda? Eu preciso ter um guia de planejamento, esse é o meu guia de planejamento, apesar de ser ministério infantil, mas é também de pessoal ministerial. Eu tenho aqui aquilo que eu vou usar, a minha visão, os meus valores, os meus princípios, né? Se você não sabe, você precisa perguntar para o seu pastor: pastor, qual é a visão da igreja? Qual é a missão? Quais são os valores da igreja? Para que você possa aplicar isso na vida da criança. Porque senão a igreja vai estar caminhando para um lado e as crianças para o outro. Então, ministério infantil, discipulado infantil, a gente tem que ter um lugarzinho para anotar o que eu fiz, o que eu vou fazer, quais são as ações que eu vou tomar. Até mesmo coisas simples a gente precisa colocar na agenda. Eu vou tomar um café com meu filho, né? Eu vou tomar um café com meu sobrinho, vou marcar aquilo ali, vai ser um discipulado. E aí a gente vai entender que para o discipulado acontecer, a gente vai seguir uma regrinha. Quando eu falo de discipulado na EBD, eu preciso ter um currículo. Aí eu trouxe aqui um exemplo, vocês podem passar aí na mão de vocês. São 3 exemplos, vocês só dão uma folheada. O que é o currículo? Esse currículo entra na parte prática. O que eu quero que no final desse ano as crianças elas possam aprender? Ou pode ser um currículo, nesse caso aí é um currículo de 2 anos que eu fiz, é o currículo lá da PIB de Linhares. Eu peguei uma literatura da cultura cristã, apesar de eles já disponibilizarem o currículo, mas só que dentro da realidade da igreja, o que seria interessante a criança entender? E aí eu peguei algumas coisas, a vida de Jesus, a família, como trabalhar o perdão, o amor, e aí foi montando o currículo. E isso é bom porque dentro dessa editora aí, Cultura Cristã, eles já têm isso daqui, que é o mais importante. A gente precisa ter um material. E nesse material vai conter o quê? Lição, um roteiro daquilo que vai acontecer.
Porque quando nós estamos falando de criança, nós precisamos entender que é uma fase de desenvolvimento cognitivo. Não é só como eu consigo aqui conversar com vocês vão compreender. E aí dentro desse material vai vir as lições, vai vir a história, vem alguns encartes, por exemplo. Eu não tenho as habilidades para fazer recurso. Aqui já vem os papeizinhos pronto, né? Porque como a gente fala, preciso de criatividade, então às vezes eu não tenho esse dom igual a irmã Adriana tem, de cortar, de fazer, de pintar. Esses recursos aí foi tudo dela que fez. Mas eu pelo menos preciso demonstrar algo visual para as crianças. E aí então esse material aqui vai atender. Esse daqui é da editora evangélica, cristã evangélica. Esse aí, o currículo, que eu não tinha nenhum material para trazer, porque esse currículo eu usava na PIB, então eu não peguei material na época para poder deixar como modelo, como exemplo. E alguns materiais, né, era da igreja. Mas vocês podem adquirir na editora Cultura Cristã. E é um material que, por exemplo, com R$50 você consegue reproduzir 3 meses de lição. Seja usado na EBD, no culto infantil, no discipulado em casa, com seus filhos, com seus netos. R$50. Você vem os encartes, vem a revista do professor e ainda vem o material do aluno. E aí você consegue reproduzir. Esse outro material aqui, eu estou mostrando alguns em papéis, né? Esse material aqui é o material do Connect Kids. Talvez vocês vão achar isso no Instagram. É um material muito bom. Porque, por exemplo, eu não tenho condições. Porque geralmente o trabalho manual, ele é mais caro, né? PVA, cola, e ele gasta mais tempo. Mas, pastor, eu quero discipular a criança, eu não tenho tempo para fazer. Eu não tenho recurso. Aí eu falo assim, vista nisso daqui, ó. Você investe e aí compra o material no papel. O diferente dos da editora Cristã Evangélica e Cultura Cristã é porque ele já manda a revista pronta, impressa. Você não vai gastar mais nada além daquilo que você pagou. Esse outro material tem uma diferença, porque ele vem todo em PDF, que é o do Connect Kids. E aí vem lá todo o material, toda a história, a atividade. Você pode, se não, quando não vem, você pode reproduzir. Essa daqui eu tirei da internet, né? Só dei uma enquadradazinha nela, para ficar bonitinho, para não ficar igual na internet solta, né? Botei dentro da margem. E aí então vem o material. E esse daqui eu aconselho mais, esse daqui eu aconselho para EBD, tanto o currículo quanto esse aí. E esse daqui eu aconselho mais para o culto infantil. E são materiais que você pode usar, se você for caprichoso. Esse daqui é do tema Páscoa, eu trouxe um modelo só para vocês verem. Você pode guardar. O que eu faço quando é papel? Guardo, no próximo ano eu não vou descabelar para fazer o material da Páscoa. Eu já tenho lição, eu já tenho visual, aí às vezes eu posso acrescentar, pegar algo a mais. E então eu vou ter tempo para poder criar alguma coisa. E aí dentro da criatividade e dinamismo, quando a gente trabalha em equipe, por exemplo, o discipulado o qual você vai trabalhar, é você sozinho? Se for você sozinho, dá para você ir ali encaixando seu tempo, seus afazeres e o momento que vai acontecer. Mas quando nós passamos por critério igreja, às vezes nós vamos trabalhar o discipulado com uma equipe. Não, porque geralmente ele é desenvolvido em ministério, seja os professores da EBD, seja no culto infantil. E então eu preciso ter comunicação. Eu preciso pensar esse dinamismo e essa criatividade em comunicação. Porque muitas vezes o nosso maior erro no ministério, e isso aí na igreja, é falta de comunicação. Porque às vezes eu penso uma coisa, mas não falei. Você pensou em fazer, mas também não fez. Faltou comunicação, eu queria fazer, eu pensei. Vamos trocar ideias, porque aí gera a criatividade no ministério. Eu sempre digo assim, o óbvio precisa ser dito, mas também precisa ser feito. Coloque as suas ideias em práticas e quando você não tiver habilidade,
Eu quero fazer um discipulado diferente com as crianças. Eu não sei cantar. Sabe o que eu faço? Vou lá no Ministério de Louvor. Vocês podem me ajudar nisso, nisso, nisso? Eu não sei fazer coreografia. Eu vou lá nas adolescentes da igreja, que tem tempo, que gostam. Vocês podem fazer essa coreografia aqui? Eu vou delegando para que quando chegar aquele ato, se for um culto infantil ou uma programação para as crianças de forma específica, várias pessoas vão colocar a mão e as coisas vão acontecer. E a última coisa é sempre faça o seu melhor. E aí, quando a gente vai trabalhar o discipulado, existem 2 erros que a gente comete na igreja. Geralmente a igreja ela é separada por 2 momentos para a criança, EBD e culto infantil. Na maioria das igrejas, a EBD é de manhã, o culto infantil à noite. Lá na nossa igreja, na Vila de Linhares, tinha, né, como tinha uma estrutura, tinha espaço, demanda, a gente tinha culto infantil de manhã, junto com o culto dos adultos, tinha EBD depois do culto e tinha culto infantil à noite. Só no domingo as crianças tinham 3 atividades, tirando o meio de semana, que aí elas tinham embaixadores, tinham mensageiros e tinha coro infantil. Então, de alguma forma, as nossas crianças elas estavam envolvidas. Não é que a gente virou uma igreja ativista, mas, por exemplo, tinha criança que não podia vir na EBD, mas ela estava sendo suprida no culto infantil da noite. Tinha criança que não podia vir no coro, mas ela podia vir na segunda nos embaixadores. Tinha criança que não podia vir na terça, mas as meninas, no caso, podiam ir na segunda, nas mensageiras. Então a gente vai criando estratégia, porque a criança, como eu disse, precisa de metodologia. E então a gente, quando se fala de discipulado infantil, a gente tem que ter dia e horário. Porque se eu falar assim, qual é o seu nome? Marquinhos, como é que você está aí agora? Estou bem, pastor. Você está livre? Estou. Vamos sair tomar um café, bater um papo? Aquilo que o pastor disse? Vai rolar. Vai dar certo. Mas a criança, a gente vai ir por um tempo disponível pelos pais. E aí, então, tudo precisa ter muita antecedência. Se eu quero fazer um encontro de pequeno grupo, para a semana que vem, eu preciso avisar essa semana. Porque eu vou depender dos pais. Não dá para chegar em cima da hora e falar, vou discipular o Bernardo, o Gabriel, e acontecer. Não vai dar certo. E aí, então, muitas vezes a gente erra na questão do discipulado quando se trata de culto infantil e EBD. Porque na EBD, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar o conteúdo, eu vou trabalhar a revista, eu vou trabalhar o papel, eu vou trabalhar o estímulo da criança de forma que ela possa se pegar, que ela possa beliscar, que ela possa fazer. Isso é EBD, deve ter bastante conteúdo. Agora, quando eu falo de culto infantil, necessariamente não precisa ter o papel, porque o culto infantil ele foi muito confundido com a salinha das crianças. A gente precisa tirar esse tal de salinha das crianças, é o culto das crianças, porque elas vão ser impactadas da mesma forma que os adultos lá dentro. Ah, manda esse menino para a salinha, está fazendo muita bagunça, vocês já ouviram? Não vai ter salinha hoje não, porque essas crianças estão bagunçando tudo, porque eles acham que a salinha é algo para entreter as crianças. Fica aqui, joga aqui, não. Mas o culto infantil é para a gente trabalhar a espiritualidade das nossas crianças. E também é um treino para que o que está acontecendo aqui. Senta aqui, meu irmão. Cadê aqui? Aqui também. Senta. Vai crescer mais não, vai cansar. Então, o culto infantil, ele é como se fosse um treino para que a criança possa fazer a transição para estar no culto. Lá na sua igreja, o culto infantil já começa desde o início, ou igual aqui eles fazem culto infantil depois do louvor. Aí as crianças ficam no louvor dos adultos e às vezes não participam porque não é direcionado para elas. Aí depois vai para o culto infantil, que é basicamente a salinha, né? Sim, então. Eu nunca fui adepto de começar o culto infantil no mesmo horário que começa o culto da igreja. Por quê? É importante elas passarem pelo período de louvor na igreja.
Mas antes dela passar lá, elas precisam entender. Eu vou dar um exemplo sempre da PIB de Linhares, porque em São Jorge eu estou lá há 6 meses, né, Maísa? Então a gente está começando a trabalhar, a trocar ideias. Mas o que na PIB de Linhares eu tinha estrutura para começar o culto na hora do culto. Mas só que uma das coisas que eu notei nas crianças, elas chegavam no culto, elas não estavam familiarizadas. Quando elas chegavam aos 12 anos, que é onde elas já podiam ficar no culto, elas queriam ficar na salinha. E aí então o que eu notei? Que essas crianças elas não tinham a percepção do que é o culto. E aí então eu pensei, vamos transformar o culto infantil no culto dos adultos. Mas aí isso leva tempo. O que eu comecei a tirar, primeiramente? A atividade de papel. A gente trabalhava tudo e assim aos poucos eu fui tirando. Hoje não vai ter papel para colorir. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica de oração, uma brincadeira que envolve oração, uma música que envolve oração. Troquei pela atividade, para que elas entendam que o pastor termina lá com apelo, então nós vamos terminar aqui com apelo, né? E aí por que eu não sou adepto dela ir direto para lá? Porque a criança ela acaba não tendo esse contato. As crianças lá da igreja não tinham, porque era assim. Mas aí o que eu fiz primeiro? Eu treinei as crianças para poder participar desse momento. E aí então o que eu fazia? No culto infantil, eu comecei a acrescentar músicas do culto. Como assim? Pegava as músicas lá do culto mesmo e cantava aqui. Aí uma vez por mês a gente fazia um culto igual na igreja. Aí a gente começava às 7h30, aí tinha louvor, as cadeiras elas eram colocadas de forma como é na igreja, os bancos. Aí eu fiz um altar aqui na frente, tinha instrumentistas, tocava violão, tinha as próprias crianças que faziam louvor, e aí eu ia treinando elas uma vez por mês. Porque quando chegava lá, elas ficavam inquietas, não estavam familiarizadas com o ambiente. E aí então, o importante delas participarem do louvor lá, é porque a criança ela vai se familiarizar. Se eu tiro ela de lá 100% e trago para cá desde o início do culto, depois ela não vai querer ir para lá. Aí esse é o grande problema quando chega nos adolescentes, eles dispersam da igreja. Porque lá não é interessante, aqui eles queriam ficar, mas o que a gente faz? Ó, você pode ir para lá. Deu idade. Não é assim que a gente faz? E aí então a gente acaba pecando. Então porque a criança ela não teve esse contato. Mas aí então fui trabalhando com a igreja isso, e até que um dia, quando as crianças elas iam agora fazer culto infantil com a igreja, porque aí de 3 em 3 meses eu fazia também um culto infantil na igreja, para toda a igreja. Elas cantavam música no culto, elas não queriam cantar mais por dentro, fora, elas queriam cantar porque ele e aí então foi criando o hábito. E aí então, quando eles começaram a chegar na fase dos 9, 10, aí já disse, pastor, eu vou ficar lá no culto agora, tá bom? Vou escutar a mensagem, tranquilo. Mas aí tudo é questão de treino. E aí quando você tocou uma parte importante, eu vou ensinar louvor para a criança. Como que eu devo ensinar louvor? A gente precisa sempre ter alguns parâmetros. Primeiro, eu preciso transmitir essa mensagem através do meu discipulado. Quando eu for cantar qualquer música do culto infantil, se eu chego aqui para vocês e canto assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. O que isso transmitiu para vocês? Que eu estou alegre? Não, né? Primeira coisa é a expressão. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Todo louvor para a criança precisa envolver gestos e expressão. Eu vou ensinar um cântico. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, porque ela vai memorizar melhor aquilo que você quer passar através da canção.
vai ensinar uma música sobre, vai ensinar uma lição sobre Davi. Procura lá uma música sobre Davi. E aí você vai incrementando. O que você pode colocar no meio do louvor? Pastor, eu não entendo nada de louvor. Eu falo assim, quando você não sabe, você precisa chamar alguém que possa te ajudar. Eu sou péssimo em cantar. Então eu nunca vou inventar de ficar cantando no culto infantil. Senão as crianças, nossa, pastor cantando. Eu trago a minha caixinha de som, e aí eu ponho a caixinha de som e acompanho a música, para poder fazer o acompanhamento musical. Porque senão, o que vai acontecer nesse processo? Lembra que a criança está em desenvolvimento cognitivo. Eu vou, de alguma forma, podar a criança em alguma estrutura que ela está desenvolvendo. Se eu canto desafinado, ela vai ser podada na questão da musicalização. Ele vai cantar fora de ritmo. Muitas vezes a gente acha que a música é só música, mas quando você trabalha, você está trabalhando a questão do ritmo, coordenação motora. Então, quando eu estou fora de tempo, eu estou aqui por dentro, aí eu estou no baixo ainda, eu estou trabalhando a coordenação motora e desenvolvendo o cérebro dela. Então, se eu estou cantando de forma errada e não sei cantar o correto, eu vou usar um recurso. Porque senão ela vai ser ali interrompida em uma fase do seu desenvolvimento. A coordenação motora, a imaginação, a assimilação, a acomodação do conteúdo. Ela vai saber, eu não sei o que ele está fazendo, porque até aí está perdido. Né? Vocês viram lá que eu se perdi lá na música? Meu barquinho, porque não é a minha praia. E transmita sempre com alegria. E aí a gente entra na parte, depois do louvor, o que a gente parte para uma lição. Na lição, o que eu posso fazer na lição? Eu costumo dizer que a lição, o estudo bíblico, primeiramente a gente precisa fazer algumas perguntas para o texto. Se você não entender e não conseguir responder essas perguntas, você não vai estar bem preparado para poder discipular a criança. Quais são as perguntas que eu preciso fazer, pastor? Antes de fazer as perguntas, eu vou orar, vou meditar no texto e vou deixar Deus falar comigo. O que Deus quer me ensinar? Você entendeu o que Deus passou para a sua vida? Porque o mestre, o discipulador, aquele que vai ensinar, ele não pode ensinar aquilo que ele ainda não aprendeu. Eu só vou ensinar aquilo que eu aprendi. Então, quem está envolvido nessa história? É a primeira pergunta. Quem são os personagens? História de Davi e Golias. Quem são os personagens principais? Davi e Golias, óbvio, né? E aí a segunda pergunta. Como era aqueles personagens? Pequenininho. Um era pequeno, o outro gigante. O que essa lição está ensinando sobre Deus? Quando você vê Davi lutando com Golias, o que isso ensina sobre Deus? Que a confiança tem que estar totalmente em Deus. Que a confiança tem que estar totalmente em Deus. Quarta pergunta, medite o que Deus quer falar através dessa história. E aí? Pastor, licença, só pegando o gancho dele ali, que ele tinha falado da questão de como é feito o culto, né, para as crianças participar. Eu participo do Ministério das Crianças de 5 a 12 anos, que é o culto que eu participo lá, um trabalho muito bom. E no dia do culto das crianças, são dois grupos, né? Um domingo é um e no outro domingo é outra que faz o culto. E as crianças participam do louvor, aí depois do louvor, elas são chamadas lá e oram e vai para a sala, né? E lá elas têm um culto normal, tem louvor, tem igual você falou. Quem não sabe cantar, chama alguém do louvor, violão. Aí tem a parte que fala o versículo da abertura, tem oferta, é como se fosse o culto lá no templo. E aí a história, como eu comentei com você de fora, é contada, a gente faz o teatro, as meninas preparam o cenário, mas assim, sabe que as crianças não tiram o olho, porque elas sabem que é visual, e a revista tem todo o conteúdo.
e a revista chega para elas, não tem, o que tem que fazer, o cenário, é tudo mastigadinho. Então, as crianças ficam ali vidradas ali, elas não querem nem sair. E tem oferta, tem louvor, tem apelo no final. Tem que ver, é emocionante demais. As crianças ir lá na frente de oração. Chega a arrepiar só de falar. É muito interessante. É o culto, não é cultinho. A gente fala cultinho, não é cultinho, é culto mesmo. Culto das crianças. A gente vai chegar um pouquinho mais aí nessa parte aí. Uma pergunta que o senhor fez? Antes que... O que Deus quer falar com as crianças? Esse ponto aí, nesse conteúdo do Davi e Golias, a consciência que Davi tinha diante do gigante de 3 metros, tu vens contra mim com espadas e varapãos. E essa consciência para passar para as crianças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então não era pedra, não era porque eu era bam, mas é porque ele confiava no Senhor dos Exércitos. Então o que Deus quer falar é que com Ele todas as coisas são possíveis, é a confiança. Quinta e última pergunta: como essa lição vai dar continuidade ao que eu ensinei anteriormente? Por isso que é importante o material didático, porque no culto infantil, no discipulado infantil, as pessoas precisam fazer conexão. Porque se a criança ela não tiver conexão, a semana passada eu aprendi sobre isso. Eu dei até um exemplo para os irmãos de treinamento lá na igreja, porque eu vou trabalhando de forma metodológica. E aí, no domingo passado, um exemplo, quando eu estava na PIB, aí eu falei sobre Deus é Espírito. E aí Deus é Espírito, um Espírito bom, e foi trabalhando a questão de quem é Deus. E aí no outro domingo, a criança, a gente estava falando sobre sobre o nosso inimigo, né? Que é o diabo. Mas existem os nossos adversários, que são as pessoas, que nós precisamos orar pelas pessoas. E aí a criança ela foi lá e linkou assim, ela, na verdade eu que usei o link, na verdade pela história ela perguntou assim: se eu tenho que orar pelos meus adversários, que são os meus inimigos, eu tenho que orar pelo diabo, pastor? Aí eu busquei lá na lição passada. Você lembra na semana passada que Deus é Espírito, um Espírito bom? Então existe o Espírito bom da luz e o Espírito das trevas, do mal. E a gente só precisa amar e orar ao Espírito bom que é Deus. Ah, então tá bom. Então por isso que eu não vou orar pelo diabo, porque ele não é Espírito bom. Ele conseguiu linkar a lição, compreendeu, mas se eu não tivesse uma base daquilo que ele já tinha aprendido antes, talvez a compreensão dele seria um pouquinho mais dificultosa nesse momento. E então quando eu vou linkando as lições, seja no discipulado, no EBD, no culto infantil, isso vai melhorando a compreensão da criança. Porque eu consigo ali num culto, com 1 hora, falar de toda a vida de José e você vai entender, mesmo que falte algumas partes, porque você já tem conhecimento. Mas agora, se eu vou falar a história de José, eu vou ter que dividir em partes. Os irmãos José não gostavam de José. José foi vendido, José foi levado para o Egito, na casa de Potifar, José se tornou governador. Dependendo da forma, eu consigo dividir essa história em até 7, para que a criança consiga ter compreensão de todo aquele momento que aconteceu. E então, isso é bom, porque a gente consegue se preparar com mais qualidade. E na hora da história, o que eu vou fazer? Agora entra mais a parte prática. Quando eu for contar a história, quando eu for fazer a lição, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, antes da história, nós vamos entrar aí na sua parte. Nós sempre temos que fazer coisas que cansam as crianças. Um louvor, uma dinâmica. Por quê? Dentro da mente da criança, duas partes vão ser trabalhadas. Primeiro, se ela estiver triste, você vai conseguir equilibrar para que a criança ela esteja a um nível um pouquinho maior de autoestima. E se ela estiver muito alegre, muito elétrica, você vai conseguir cansar ao ponto que ela possa se concentrar naquilo que ela está ouvindo. Então toda a dinâmica, todo louvor que ele é gesticulado, ele é feito com a criança.
E aí eu sempre fugi do louvor de movimento, que ele abaixa, levanta, pula no chão, corre para lá, corre para cá. E aí isso vai cansar a criança. Pastor, mas a gente já teve o louvor lá no culto. Pode ter uma música aqui no culto infantil? Sem problema algum. Eu costumo dizer que o ministério infantil depende da igreja, da estrutura e da equipe para poder funcionar. Mas a gente precisa chegar o mais próximo possível do ideal, que é o nosso culto lá. E aqui a gente vai ter que sempre adaptar algumas coisas. Aí você pode usar um bom recurso. Que o que é o recurso? Olha só o que a irmã Adriana fez aqui. Vários recursos são recursos visuais. Esses aqui. Você pode usar na história de Jonas, licença, tá, irmã Adriana? Ela deixou aqui, falou que eu podia usar. Na hora da história, é extremamente importante usar recurso. Você, independente da fase que a criança tiver, seja de 6 meses, porque algumas igrejas elas já começam a trabalhar a partir de 6 meses, o berçário. Outras a partir dos 3 anos. Mas geralmente a idade que as igrejas trabalham com as crianças está nessa faixa etária aí, de 6 até 11 anos. E aí a igreja, dependendo da sua equipe, dos voluntários, na verdade eu não gosto de usar voluntários, eu chamo de servos, né? Porque o voluntário é aquela pessoa que só usa o tempo que está disponível. O servo é aquela pessoa que arranja tempo para servir o seu Senhor, né? Então, se eu quero servir o meu Senhor, Ele mandou, eu vou dar um jeito. Vou fazer isso até tirar uma horinha do meu cochilo, do meu almoço, vou ficar sem almoçar, mas vou tentar fazer um trabalho com excelência. E então os servos eles vão usar o recurso visual. Esses recursos que a Adriana faz, eles são muito legais. Mas todo recurso, independente do que a gente tem aqui, eu posso usar fantoche, né? Os fantoches, geralmente você pode colocar ele como um personagem fixo no culto infantil. Sabe por quê? Lá no culto, geralmente nas igrejas onde são menores, geralmente a pessoa que ministra o louvor, na maioria dos cultos é a mesma, né? Porque assim, é uma equipe pequena. A pessoa que dirige ou o pregador, ele sempre vai estar lá. Eu sei que o pastor vai estar na igreja, mas eu sei que também a líder do louvor, se ela estiver na igreja, ela vai estar aonde? Cantando, ministrando, não é assim? Normalmente. Então o líder ele sempre vai estar cá. Esse personagem aqui, ele pode representar as outras pessoas que nós temos na igreja. Aí eu vou colocar aqui o nome dele é Alanzito, desse mascote aqui. Eu vou colocar o Alanzito, ele vai ser o personagem de toda a oração. Porque ele sabe que quando... Alguém do louvor aqui? Qual o seu nome? Você faz o quê? Toca a bateria. Quando você sabe que o Mateus subiu lá no altar, ele vai fazer o quê? Tocar a bateria. Mas o Alanzito ele pode ser o personagem da oração. Quando ele aparece, as crianças vão saber que é o momento de orar. E aí você pode usar uma outra pessoa, né? Ou até mesmo uma criança, um adolescente, fazer uma casinha lá, botar um pano. Ei, galera, olha, nós vamos orar agora. Todo mundo fecha o olhinho. E aí então as crianças elas vão saber que aquele momento é o momento da oração. Assim como eu sei que quando Mateus sobe no altar, lá no púlpito, é para tocar a bateria. Eu posso ter mascotes como animais, porque lembra que a fase que a gente mais vai priorizar é de 2 a 7 anos em todas as igrejas, pelo menos assim, 90% é onde tem o maior número de crianças e a fase que precisa ter um culto infantil, uma EBD, porque é a fase de menor compreensão e eles não conseguem ficar ali 100% no culto. O mascote, eu sempre estou falando de pastoreio, e aí eu sempre vou frisar para a criança que nós somos ovelhas que ouvem a voz do nosso pastor, e uma ovelha é obediente. Lá no culto infantil, esse mascote aqui ele vai me ensinar a ter reverência. O que uma ovelha faz? Ela escuta a voz do seu pastor. Então toda vez que eu pegar essa ovelha na mão, vocês vão saber que é o momento de eu começar a contar a lição bíblica. E então toda vez que eu pego
a ovelha, agora cadê as ovelhas que vão ouvir seu pastor? As crianças, Então agora, ovelhinha, vamos ouvir atentamente. Olha, fechar a boquinha e abrir os nossos ouvidinhos para ouvir a palavra de Deus. Porque a gente vai criando na criança a memória didática. Ela precisa saber o que vai acontecer no culto. E então, se eu não tenho recurso, eu posso, por exemplo, esses daqui que eu estou usando, são recursos para você usar em todo culto. São os mascotes. Esses ali, dependendo do culto, você vai trocar. Ou os de papéis. Aí vai depender da pessoa e da lição. E outra coisa que você pode fazer na hora da história é colocar um simples acessório para poder prender a atenção das crianças. Porque às vezes o diferente, por mais simples que seja, alguém chega e vê o pastor com o óculos dele, ela mas se a criança chega, ela vai chegar, ela vai secar, ela vai perguntar, ela vai querer saber, e então isso vai atrair atenção, Vai contar pro pai pra e vai contar para pai, para a mãe, vai ir atrás de você aonde você for, porque isso vai poder te ajudar a frisar a história. Eu contei para as irmãs lá na nossa igreja, quando eu era seminarista, tinha um grande problema quando o pastor ele ia pregar fora, ou quando ele saía de férias. Então a igreja não prestava muita atenção. Conversando no banco, na hora da pregação. Aí teve um dia que eu levei a bandeira do Brasil. Aí eu fui pregar, eu joguei em cima do púlpito e deixei ali. Aí todo mundo olhando, prestando atenção, se perguntando o que eu ia fazer. E eu pregando, e eu falando, eu ensinando. Aí terminou o culto, eu tirei a bandeira, guardei. Aí acabou o culto, os irmãos. Você não quer a bandeira? Eu falei assim, só para vocês se concentrarem na palavra. E deu certo. Então, quando a gente cria estratégia na hora da história, é mais fácil a criança ela se concentrar quando eu estou segurando algo, que ela vai querer a todo tempo saber o que eu vou usar aqui que eu estou na mão. Quando eu pego lá um visual para poder mostrar, ela vai querer saber o que esse peixe, o que essa baleia faz, o que esse homem está aqui. E por mais que ela saiba, ela quer aprender um pouquinho mais. Você pode repetir 10 vezes a história de Jonas. As 10 vezes, se tiver, ela vai prestar bastante atenção. E você pode usar aquilo que está à sua disposição. E o recurso visual, ele sempre depende de quem vai usar. Se eu tenho habilidades, eu consigo usar os recursos em EVA, eu uso. O papel eu uso. Os fantoches eu uso. Mas não faça nada daquilo que você ainda não treinou para fazer. Porque a habilidade é uma questão de treino. Você vai pegar, você vai ensaiar, você vai contar a história para você mesmo. Você olha na frente do espelho. Todo pregador um dia já pregou para ele mesmo na frente do espelho. Em algum momento da vida. Então a gente precisa treinar para ter habilidades. Não é do dia para a noite que eu vou aprender a usar um fantoche. Não é do dia da noite que eu vou poder usar um encarte, que eu vou poder usar um EVA. Mas isso é muito importante. Por exemplo, a Adriana ela gosta de EVA. Então ela faz com gosto, eu tenho certeza que ela tem um lugarzinho para guardar. Mas agora, se eu quero usar e eu não tenho capricho, o que vai servir? Usei, joguei fora. Aí aquilo que o pastor Zé falou, vou gastar minha energia à toa. Aí o que eu recomendo? Por exemplo, lá na igreja a gente tinha esses 3 perfis, o que gostava de EVA, o que gostava de usar as imagens no papel para poder sentar em roda, mas tinha os que eram mais novos, que eram da era digital. E aí, então, o que eu disponibilizava para eles? Tinha TV na sala, eu disponibilizava a história toda para usar na TV. Tinha os que gostavam do papel, eu disponibilizava as lições na revista. E aqueles que gostavam de EVA, eu disponibilizava o EVA. Mas é claro que eu não fazia isso ao mesmo tempo, porque senão eu ia acabar misturando material. Aí, por exemplo, esse trimestre a gente vai usar o material na TV. Esse trimestre a gente vai usar o material na revista. Esse trimestre no EVA.
que aí eles iam também se familiarizando com cada tipo. E aí, então, quando chegava no EVA, no papel ou no digital, ninguém tinha dúvida. Um ia aprendendo com o outro. Isso é o compartilhar do conhecimento no discipulado. Eu sei, eu vou passar para frente. E um outro recurso, que é assim, o que eu uso, eu gosto. Então, assim, eu gosto de contar histórias sem nada. Eu uso o recurso da dramatização. Por exemplo, vou contar uma história. Fala uma história que vocês querem ouvir. A mula de Balaão. Não, essa é muito difícil para as crianças. Abraão e Isaac. Abraão e Isaac. Então, um belo dia, Deus falou com Abraão: Abraão, olha só, Abraão, você vai ter que sacrificar Isaac. Mas Abraão não entendia nada. Como que eu vou sacrificar Isaac? Mas então Abraão obedeceu. Abraão pegou o jumento, montou no jumentinho junto com Isaac, pegou a lenha, colocou nas costas, e então ele também pegou uma tocha, e eles foram caminhando, e o burrinho ia, pó, 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 pó. Abraão estava pensando: meu Deus, para onde eu estou indo com meu filho? E Isaac estava preocupado. Meu pai está levando a lenha, meu pai está levando o cutelo, a faca, mas cadê o cordeiro do sacrifício? E eles foram. Quando chegou no monte, Abraão colocou Isaac sobre o altar. Abraão levantou a faca, e naquele momento que Abraão ia enfiar a faca em Isaac, Deus falou: Abraão! Opa, tem alguém me chamando. Abraão! Opa, Deus está falando comigo. Não faça isso, Abraão, porque eu já enviei o cordeiro. Ele está ali atrás da árvore. Então Abraão foi lá, pegou o cordeiro, colocou no altar e o sacrificou. E então ele não precisou de sacrificar Isaac. O que eu fiz? A dramatização, com os gestos, com a voz. E aí, dependendo da história, fica mais legal. Por exemplo, eu vou contar uma que eu contei lá na igreja da tempestade. E aí, de um lado, eles faziam com as mãos a chuva, do outro as ondas. E aí o pessoal ia fazendo e eu ia acelerando. E as crianças ficavam vibradas, né? Nossa! Porque criança gosta de barulho, gosta de bagunça, né? E então, dependendo da história, a gente consegue até incrementar algumas coisas, né? E aí eu gosto mais da dramatização porque eu não sou muito bom com recursos visuais. Eu me perco todinho se eu for usar. E aí quando eu vou usar, por exemplo, aqui nesse recursozinho de papel, que eu conto a história de Jonas, aí eu faço tudo aqui atrás, eu coloco a história, ou pelo menos aquilo que eu preciso. Porque uma das partes mais importantes de você ensinar algo à criança, quando se trata do culto infantil, a gente precisa decorar a história. A gente precisa saber na nossa mente o que aquela história fala e os seus detalhes. Na EBD eu posso usar um roteiro, eu posso usar revista, porque o conteúdo ele é didático para ensino, o próprio nome já diz, Escola Bíblica Dominical, para a criança se familiarizar com o ensino. No PGM, lá na célula, eu posso usar o material? Pode. Mas se você for contar uma história, o ideal é que você não use o papel para ler. Então, Abraão, ele pegou o seu filho Isaac e os dois foram lá no monte para Isaac. Isso. Pode entrar, vem. Quer não? Ainda não. Eu tô encontrando só o Dudu. O Dudu aqui, o Dudu Esse é o Dudu. A polícia chegou. A polícia chegou. Então, quando
eu vou contar algo para a criança, se eu fico lendo, você imagina o pastor, ele pega o sermão, e aí ele escreve todo o sermão, e aí ele lê. O que isso vai causar em você? Sono, falta de interesse, você vai desmotivando. Mas aí se o pastor ele começa a pregar, geralmente nós temos o esboçozinho do sermão, mas raramente a gente lê tudo, pelo menos os tópicos a gente passa. Mas se a gente for ficar lendo ali tudo que a gente preparou, aquilo ali é só uma base para a gente não esquecer, né? E aí, então o pastor ele vem, ele se mexe, ele fala um pouquinho mais alto, ele fala um pouquinho mais baixo, e ele vai fazendo você ficar interessado. E com a criança a gente precisa despertar o interesse das crianças. E quando eu desperto o interesse da criança, ela fica mais disponível para poder aprender. E a melhor forma disso acontecer é a gente sempre mostrar para a criança aquilo que nós queremos ensinar. Por isso que os recursos visuais, eles são muito importantes. Eu uso muito o recurso visual, mas só que eu não me apego ao papel. Porque se eu me prender ao papel, eu me perco todinho. A história tem que estar aqui. Sim. E quando eu ministro para as crianças, eu cobro no pessoal, no íntimo, até os pequenininhos. Porque da forma que eu falo das crianças, eu consigo pegar todos eles. Né? Eu falo com cada um. E eu gosto de roda de conversa, eu não gosto... Aí quando eu vou fazer o culto infantil aqui, eu coloco todo mundo em volta na roda e conversa assim, aí sento de igual, mesma altura para eles. Só que eu trabalho aqui uma vez no mês, né? A gente divide, cada domingo é um. Aí no EBD eu falo para os juniores, que aí eu mudei, eu falei, não é juniores mais, é teen, por causa da faixa etária, que não todas as faixas etárias batem, né? Aí a última lição falou sobre a rainha Esther. Aí eu peguei aquela coroa, aí eu levei a coroa, coloquei na cabeça, aí fui colocando os acessórios, só que primeiro eu fiz um quebra-gelo. Eu peguei, acho que a Thalita estava na outra, né? Eu peguei um espelho e pedi para que cada um se olhasse no espelho e falasse uma característica de cada um. Quando você olha no espelho, você está vendo quem? Quem é você? Aí eu pedi para cada um falar. Aí depois eu fui falando da importância, falando que ela era órfã, eu lembrei do Mardoqueu, daquilo que ele fez, né, na vida dela, do que ele foi um pai para ela. Aí fui contando para cada um. E fui falando do texto do Salmo 139, que quando Deus ele contou, escreveu todos os dias de nossa vida. Nossa, a lição foi assim, ó, maravilhosa. E eu sempre trabalho assim. Quando os pequenininhos estão todo mundo junto, eu abranjo todo mundo junto. Até os bebezinhos, que eu vou falando nome por nome. E você? Thalita, Elaine, né? Marluci. E eu lembro do nome de todo mundo, eu decoro, eu aprendo o nome de todo mundo. Isso é bom. Importante também, o senhor destacou sobre o visual, existem crianças que são visuais, existem crianças que são auditivas, existem outras que são sinestésicas, tudo bem. Mas todos nós, como foi colocado muito bem lá dentro também, do ventre, da concepção até os 2 anos, o que é formado mesmo? O caráter. Maravilhoso. Caráter. Eu guardei. Eu guardo. E sabíamos, mas é bom relembrar. Isso é muito importante. Nós infantilizamos seres que têm o caráter formado da concepção. Eles são inteligentíssimos e muitas vezes nós desprezamos. O caráter é formado. Tudo isso é muito importante, mas tem algo que eu não abro mão. Minha bisavó, minha avó, minha mãe, então eles usaram. Eu usei, tenho um filho de 36 anos, graças a Deus. E isso aqui a gente não pode abrir mão. Que seja um versículo, é o primeiro que se abre. E depois todos os outros recursos, som, e o que quiser, porque a fé é gerada pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Tudo é importante, mas ali vai ser o que vai lá num túmulo. A criança não tem EVA num túmulo, a criança está enterrando o avô, o pai, a mãe, tivemos esses casos, e aí não tinha EVA. Era ao vivo e a cores, as tias estavam lá, o pastor estava lá. Sim. E não tinha EVA, não tinha recurso.
num CTI. A criança está lá, está entre a vida e a morte, e é ali mesmo o que tem de consciência da palavra de Deus. Então, nós que temos a palavra, nós estamos passando para a próxima geração, nessa corrida de bastão, a palavra. Então, todos os recursos, pastor, eu vejo assim que são maravilhosos, são bênçãos. Mas esse ali, se a gente não passar, a próxima geração não vai entrar no tempo e não vai ser líder, não vai transmitir para as outras gerações. Né? O último ponto aqui, o recurso mais importante, a Bíblia Sagrada. É o visual mais importante. Aí eu trouxe até a minha Bíblia de papel, que está aqui na mochila, porque toda vez que eu for ler o versículo-chave, eu preciso ler aqui na Bíblia. Amém. Eu não posso ler no papel, por mais que eu saiba decorar de cabeça, eu vou aqui na Bíblia. Porque as crianças elas querem saber da onde você está tirando aquilo. E como a gente viu que o culto infantil ele é um ensaio, um treino para estar no templo, o que o pastor abre lá? A Bíblia. O que o pastor pede para os irmãos abrir? O que todo mundo usa no culto quando vem para a igreja? A Bíblia. Aí eu aconselho até os pais, olha, compre uma Bíblia para o seu filho. Seu filho precisa ter uma Bíblia para ele trazer para a igreja. Irmãos, compre uma Bíblia. Por mais que você tenha várias Bíblias, a sua criança ela precisa ter. Fugiu a palavra. Ela precisa ter a consciência que ela tem a Bíblia dela. Ela não vai usar do pai, não vai usar do irmão, porque aquilo ali é algo pessoal que ela vai levar para a vida toda. E aí, então eu sempre aconselho, eu falo lá na igreja, irmãos, eu poderia usar minha Bíblia no tablet, no celular, eu gosto, mas só que toda vez que eu subo no púlpito, eu levo o meu tablet com o sermão e a minha Bíblia de papel do lado. A não ser que aconteça um caso muito fora do comum, que eu precise ir repentinamente, e aí eu esqueço a Bíblia para trás. Mas tirando isso, todas as vezes eu estou lá com a Bíblia, estou lá com o meu sermão no papel, ou no tablet, por mais que eu tenha ele no celular, mas eu sempre vou abrir a Bíblia. Às vezes para os menorzinhos, isso daqui, a forma que a minha Bíblia é feita, ela não chama atenção. Aí o que eu fazia lá na igreja? Eu fazia uma Bíblia desse tamanho, de EVA, colava no isopor, aí escrevia assim, Bíblia Sagrada. Aí colocava uma decoraçãozinha, um olhinho, uma boquinha, e aí eu falava assim, vamos ler o quê? A Bíblia Sagrada. Aí colava o versículo dentro dela, como se eu estivesse abrindo a Bíblia, e mostrava para elas que eu estava lendo a Bíblia. Porque todo visual ele é importante, mas esse é o mais importante para a criança ver. Porque, segundo os estudos, a criança ela aprende 75% apenas vendo. O exemplo, ele ensina, ele arrasta, ele convence. E se as nossas crianças querem ser discipuladas, nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Irmãos, tem mais algumas coisas para falar, mas eu vou parar por aqui por causa do horário. Porque eu acabei me perdendo, porque quando a Jéssica entrou em contato, ela entrou em nome da convenção, né? E aí ela me passou uma coisa, e aí eu entendi que ia ser o dia todo de oficina. E aí então eu tinha preparado o dia todo de oficina, para a gente falando, fazendo a parte prática, falando e fazendo a parte prática. Aí depois, quando a gente chegou, o pastor Israel explicou como é que ia acontecer, né? Ia ser um momento de cada pastor. E aí então eu acabei trazendo muito conteúdo e quase não deu para aplicar a parte prática, porque a parte prática ela estava envolvida conteúdo, parte prática, conteúdo, parte prática. E aí, então eu vou abrir para a gente fazer 10 minutinhos de pergunta e do tempo, porque talvez tenha alguma dúvida da sua igreja, que eu costumo dizer que o ministério infantil ele depende da igreja, né, da estrutura, ele depende da equipe, dos servos, e ele depende do contexto. Quais tipos de criança você tem?
Então, o ministério com criança, discipulado com criança, primeiro você vai analisar a estrutura da igreja. Qual a estrutura que eu tenho? Qual a equipe que eu tenho? Por exemplo, na PIB de Linhares eu tinha uma mega estrutura, mas não tinha equipe. Então eu tinha que dividir as faixas etárias de uma outra forma para poder alcançar. Eu tinha sala para criança, era o que não sobrava, o que faltava. Por exemplo, hoje na minha realidade em São Jorge, nossa maior estrutura é o templo, nossa sala é menor que isso daqui, né? Mas bem pequena, porque a gente não tem espaço físico. A ideia da nossa cozinha fica no corredor da igreja. Mas se Deus quiser e Ele quer, nós vamos ter um prédio lá, uma sala, uma cozinha, e a gente ora e acredita nisso. E então vai depender. Aí, por exemplo, eu não posso atender lá na igreja berçário, maternal, porque eu não tenho estrutura e também não tenho equipe. E então a gente vai trabalhando com aquilo que é a nossa realidade, até na medida que a igreja vai crescendo, vai avançando, nós vamos aprimorando. E uma das últimas dicas que eu deixo para os irmãos é que o ministério discipulado com criança precisa ter atividades para criança. Você pode criar na sua igreja, por exemplo, a gente já tem EBD e culto infantil. Você pode aprimorar e fazer isso melhor. Mas se você só tem culto infantil, não tem espaço para EBD lá na sua igreja, crie uma programação no meio da semana. Eu não tenho ninguém para ensinar, então eu vou de acordo com a minha capacidade que eu tenho disponível. Cria um corinho infantil. Pega lá um irmão, você coordena e o irmão só vai ensinar as músicas, aquele irmão que entende o louvor, aquela irmã, né? Cria uma programação para discipulado no sábado de manhã, no sábado à tarde, né? E trabalha, mas para discipular a criança você tem que ter um dia fixo e um horário fixo. E aí isso pode ser o culto infantil, pode ser EBD, pode ser um PGM, pode ser um coro infantil, ou um outro trabalho que você vai desenvolver o evangelismo da criança, que ela vai saber, se eu chegar ali no sábado, naquele horário, eu vou te encontrar. E um dos conselhos que eu dou, nunca fale de falhar com o seu ministério. A gente tinha uma realidade assim, uma igreja que tinha 80 crianças, e aí tinha uma realidade assim, pastor, 6 horas da tarde, no culto de domingo à noite, eu não vou poder ir não. Eu tinha um compromisso, esqueci de avisar. Pastor, 7 horas da manhã, culto 8h30, vou poder ir não. Pastor, agora assim, irmãos, vamos ter compromisso, porque a gente está gerando sério para o Rio. E pelo menos nesses quase 4 últimos anos, a gente nunca ficou sem o EBD e sem o culto infantil, por qualquer imprevisto. Por qualquer imprevisto. Para vocês terem ideia, no dia que eu ganhei meu bebê, e no carro teve um imprevisto. O filho da irmã passou mal, estava no culto. O que eu fiz? Equipe, tem um imprevisto. Como todo mundo recebia a lição antes, eu orientava, dá uma lidinha. Por mais que você não vai estar, mas surge um imprevisto, você não está preparado. E aí, então o pessoal sempre estava preparado. Se não pode, eu vou assumir. Porque entenda que discipulado é um ministério cristão. E quando eu falo de ministério, eu dou um jeito. Quando eu falo de ministério, é algo que eu não faço sozinho. Eu discipulo o meu discípulo. Mas eu não estou fazendo isso sozinho, a igreja está fazendo isso comigo. Se eu tenho um discípulo que eu estou discipulando, se ele vem para a igreja, ele vai estar sendo acompanhado pelo pastor, pelo ministério de recepção, que viu que ele chegou. Se ele entra em outro ministério, está tocando louvor, ele vai ser acompanhado pelo ministério de louvor. Eu estou fazendo a maior parte, mas eu não estou discipulando sozinho. E aí então a gente precisa entender que para o discipulado acontecer, eu preciso dar um melhor. E quando meu irmão não puder, eu vou fazer a ponte. Não é que eu vou agora assumir o seu discípulo. Mas se você precisar, conta comigo. Conta comigo.
para que o discipulado ele possa ser eficaz. Perguntas, irmãos? Ninguém? Eu tenho uma pergunta que surgiu na outra reunião que nós tivemos. Chegou a revista para poder passar para os meninos, né, os cultos. E a menina que é líder, Juliana, falou sobre o tema. E abordava as questões assim, que fala, né, vai falar sobre os últimos dias, arrebatamento, tribulação, essas coisas que, para falar a verdade, tem muitos cristãos que perguntam lá, não sabem. Inclusive a menina mesmo falou assim, gente, vou precisar da ajuda de vocês, eles são mais gabaritados. O que vocês acham? Está passando para as crianças mesmo assim? Eu fui o único que falei assim, ó, eu acho que tem que passar, mas dessa idade eu discordo, dessa forma. Todo mundo concordou. Aí eu queria perguntar ao pastor, é o seu entendimento. Então, Você acha que independente da tem alguns assuntos que, por exemplo, a gente não deve abordar dependendo da idade. Então, eu achei assim, porque eu falei, uma criança chega para mim e fala assim, a gente vai passar pela tribulação? Eu não sei, eu confesso. Não fala que você é um exemplo. Aí eu vou falar o que para a criança? Não é Entendeu? porque... Não sei se eu estou sabendo explicar direito. Sim, eu entendi. É porque tem assuntos que eles são muito complexos. Isso. Até mesmo para quem tem uma graduação, até mesmo para quem estuda teologia, né? Tem assunto que não é consenso, né? Arrebatamento, fala de arrebatamento. Por exemplo, com a criança a gente precisa explanar alguns conteúdos que são essenciais: obediência, salvação, fé, santificação. Esses assuntos aí que faz parte do básico da vida do cristão: pecado, plano de salvação, né? Inclusive um dos conselhos que eu dou lá no seu local de trabalho das crianças, tenha um plano de salvação, porque em qualquer imprevisto você vai usar o plano de salvação, porque ele não muda, ele não falha, e em qualquer momento a criança vai ser impactada. Eu tenho um plano de salvação que é uma música, tem aqui das cores, né? Aí eu uso assim, é a música do Radical Kids: Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado nos separou, o pecado nos afastou de Deus. Aí a música vai cantando, mas Deus tem um plano perfeito, enviou Jesus e Ele morreu na cruz para nos salvar de todo pecado, e Jesus é a chave que abre o nosso coração. E Jesus, Ele quer habitar no nosso coração, mas você precisa entregar a chave para que Ele possa entrar. Você quer receber Jesus? Fiz o apelo, sim. Então, a partir desse momento, agora Jesus ele passou a reinar no seu coração, e agora o seu coração está feliz novamente. E tem aquele que é o mais conhecido, que é o das cores. Então aí sempre tem alguns assuntos que eu não devo abordar com as crianças, que geram muita dúvida. Morte. Porque, por exemplo, até nas histórias que eu vou trabalhar, por exemplo, Davi e Golias, não é que eu vou omitir a informação. Mas ao invés de falar que Davi matou Golias, eu vou falar Davi venceu Golias. Porque senão a criança ela vai entender, ela entende de forma literal, que se ela tem um problema, ela vai acabar com ele. E aí se esse problema for um coleguinha, ela, entendeu? Vai jogar a pedra na cabeça dele. Gente, eu tive essa experiência. Nós ministramos sobre Davi e Golias no meu antigo ministério que eu fazia parte. Os irmãos em casa, um pegou a pedra e jogou na cabeça do outro. A mãe falou assim: Michele, a minha sorte que não tinha nada na cozinha, porque ele queria salvar o irmão. Porque na cabeça deles, eles eram Davi e Golias. Eu falei, meu Senhor, entende? Eles são muito literais. Eles levam muito ao pé da letra. E algumas... 4 anos, o Samuel, o menininho, a história, ele começou a assistir, tem um desenho lá que conta as histórias. Ele começou a dizer que era funda. Super E rodava, fazia, vai papai, e rodava assim. E eu entrei na história. Eu caí no colchão, ele foi correndo, pulou em cima de mim, foi no meu pescoço assim. Falei, Jesus.
como que eles são muito criativos. E você está vendo que o desenho é para coisa no sentido bom. Agora você imagina o tanto que eles são influenciados por coisas que não prestam. Você está entendendo a dimensão que leva para a criança? E aí então a gente sempre tem que ter um cuidado quando for abordar, porque às vezes a gente vai trabalhar uma história de Davi e Golias no tempo, mas eu vou explicar. Olha, Davi, ele tacou o pé de Golias, mas pode tacar pé do coleguinha? Não, porque naquele tempo era uma guerra. E na guerra, os soldados só tinham duas opções, ou matar ou morrer. Mas a gente não pode matar, porque a Bíblia fala que é pecado. Mas nós precisamos entender que os gigantes, eles representam os nossos desafios. Então, para a gente vencer os gigantes, basta a gente estar com Deus. Basta a gente orar, pedir para o Pai do céu, que Ele vai nos ajudar. Aí então vai quebrar aquela ideia de usar a pedra, de usar a espada, de matar. Basta orar, basta você falar com Deus. E aí, então, se você usou uma expressão, você precisa explicar e você precisa contextualizar e aí tirar aquela ideia que pode ser maldosa na mente da criança. E aí, então, dependendo do assunto, não trabalhe, a não ser que você tenha o domínio para poder explicar de uma forma que Por exemplo, engraçado que eu fui o único, assim, tinha uns 10, eu fiquei até assim, falei, não vou tirar minha opinião, porque a maioria falou que sim, não, que tem que passar para eles, porque falou do reino espiritual. Eu falei, gente, mas são temas que, para falar a verdade, nem nós somos cristãos velhos de casa aí, se perguntar, não vai saber, se não se perguntar. Tem que estar muito preparado. Tem que estar preparado, e aí, não sei quem decidir. 1 Pedro 3,15 para o ministério infantil. E para toda a igreja. 1 Pedro 3,15 para todos nós, né? Eu sabia esse versículo, não estou lembrando. Estar preparado para responder a razão da nossa esperança. Isso, é isso aí. Então, aí se não está preparado, uma criança e são muito inteligente. Meu menino também quer do negócio do porquê, foi explicado lá. 50 por Por quê, pai? Por quê, pai? Eu estou contando história, estou morrendo de sono, por quê, pai? Ai, Samuel, por quê? E aí, entra dentro, se tem um negócio que você não sabe, vai passar vergonha. Irmãos, eu vou encerrar por aqui, eu vou mandar o conteúdo para o pastor, depois ele, como tem ali a descrição, contato, aí vocês podem olhar melhor, né? E com o conteúdo vocês conseguem assimilar aquilo que eu gostaria de passar. E aí então depois vocês dão uma olhadinha em casa, só para a gente não fugir, porque eu sei que tem gente que vem um pouquinho mais longe, o pastor Zé lá de Vitória, né? E então eu gosto de respeitar o tempo. Gostaria de ter um tempo melhor com vocês. Mas o mais importante, dedique a sua vida para alcançar as pessoas que você gostaria que querem lá para o céu. É o mais importante de todo discipulado no ministério. Se você dedicar, isso não falha. Pode custar tempo, mas quando a gente dedica, Deus ouve a oração do justo. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Senhor Deus, amado Pai, quero te apresentar a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, que estão com o coração aberto para ser discipuladores de crianças, de adultos, e quero pedir ao Senhor que possa ministrar sobre a vida delas a tua unção, teu poder, Pai. Que o Senhor possa jogar por terra tudo aquilo que atrapalha de sermos, Pai, servos sinceros e verdadeiros na tua obra. Que o Senhor possa trabalhar, nos capacitar, porque a tua palavra diz que esse é o teu propósito, de nós irmos e fazer discípulos. Mas que o Senhor possa nos lapidar para isso, Pai. Que o Senhor possa nos moldar através de tanto conhecimento que nós tivemos nesse dia. Que o Senhor venha de encontro ao nosso coração e nos mova, Pai, a estar de acordo com o teu propósito. Porque o teu propósito não falha. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Coloco diante do Senhor a vida de cada pessoa que está aqui nesse momento. Que o Senhor use a vida delas, as mãos, os recursos, para que a tua obra seja feita. E que eles possam colher resultados, frutos de discipulados que eles estão pensando em fazer, já começaram
ou vão começar. Amém. Que tudo aconteça para a honra e para a glória de todo mundo. Aleluia. Te entrego a vida desta igreja, do pastor Israel, da sua esposa Adriana, suas filhas, que abençoe com graça, com poder, para que eles possam caminhar e eles possam crescer na evangelização discipuladora. Que em nome de Jesus, o Senhor também nos leve em paz. Assim eu oro e te peço. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.